Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. O ecossistema de startups de saúde no Brasil está em plena ebulição. Já são mais de 600 health techs ativas no país, com soluções que vão de planos de saúde e financiamento à saúde mental, exames de diagnósticos, entre outros. Mas os números não contam toda a história. Afinal, qual que é o verdadeiro estágio dessas startups? A maior parte já atingiu maturidade ou ainda estamos diante de um ecossistema incipiente? É esse panorama que vamos explorar com a nossa convidada de hoje, Juliana Barros, diretora de transformação digital da Associação Brasileira de Startups em Saúde, a ABSS. Juliana, muito bom te receber aqui no nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Oi, Edu, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. A honra é toda nossa. E Juliana, para começar, acho que a melhor coisa é te conhecer melhor primeiro, né? Queria que você me contasse um pouquinho dessa sua afinidade com o mundo de inovação na saúde. Como que começou toda essa história? E você sabe que eu caí de paraquedas na saúde. A minha raiz não é na saúde, eu não tenho formação acadêmica na saúde. Eu fiz administração de empresas, gestão de pessoas, psicologia organizacional. Depois me direcionei completamente para a área de processos e inovação. E aí sim inseri tecnologia. Mas em 2020, por alguma razão, eu cheguei no Sírio-Libanês para viver uma pandemia que ainda não sabíamos que viria uma pandemia. E aí não tinha muito jeito, a gente teve que acelerar todo tipo de inovação, inserção de soluções tecnológicas para fazer o acompanhamento dos hospitais mais de perto. Então não foi algo premeditado, até olhando para a saúde hoje comparado aos outros mercados, a gente vê que ainda existe um atraso, né, na saúde em relação à evolução de inserção e adoção de soluções tecnológicas, mas foi no acaso que caí de paraquedas, mas eu amo a saúde, é difícil conseguir sair daqui. Que bacana, olha que história diferente. E hoje você faz um trabalho importante aí na ABSS, né? Para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Startups em Saúde, né? E você também é fundadora de uma health tech, a Dr. Next, né? Que melhora a comunicação entre hospitais, pacientes e familiares durante internações, que eu acho que é um propósito bem nobre aqui, né? E eu fiquei um pouco mais curioso para entender melhor essa solução, porque a gente sabe que hoje comunicação é um dos grandes desafios aqui na saúde. Você pode falar um pouquinho mais? Claro, com certeza. Dr. Next surgiu com uma ideia ali em 2022, quando eu tive câncer de mama. E todas as vezes que eu entrava no centro cirúrgico, a minha família ficava extremamente aflita. Meu pai passava mal porque não tinha nenhum tipo de notícia de mim, até a médica terminar todo o procedimento, se higienizar e aí entrar em contato com eles. E aí veio um alerta muito grande, minha vivência de hospital, muito por conta do Sírio, mas também em outras interfaces que tive na saúde. E a gente olhou e falou, caramba, não tem uma comunicação de fato. O paciente entra por aquela porta e ele fica perdido, a família não sabe o que acontece com ele. E quando a gente está dentro da saúde, a gente quebra algumas barreiras em relação a isso e vai entendendo como funcionam os processos. Mas quem nunca esteve num ambiente hospitalar, ali como parte da equipe, não sabe. E aí, muitas vezes, o paciente ele entra para o centro cirúrgico, é uma cirurgia estimada de 2, 3 horas no máximo, a família começa a contabilizar do momento que ele passou pela catraca. Mas, na verdade, às vezes o leito cirúrgico nem foi liberado nas próximas 2 ou 3 horas. Isso gera uma ansiedade muito grande do familiar, que fica retido no complexo hospitalar, acionando o time assistencial. Então, tudo isso traz uma série de desperdícios operacionais também para o hospital, além do grande valor agregado que é a comunicação. Então, a Dr. Next tem um grande propósito de fazer a comunicação com o familiar do paciente que está no centro cirúrgico. Então, a gente comunica, o paciente entrou no hospital, fez a admissão, foi para o centro cirúrgico, o tempo médio de duração de cirurgia, foi para o RPA, aí sim foi para o leito e qual leito ele foi. Então, hoje, tem alguns hospitais que já têm uma TV e eles chamam de aquário, onde o acompanhante fica ali e as informações da jornada do paciente ficam ali dentro da sala, mas a gente continua mantendo o acompanhante ali dentro do hospital. Então, nosso objetivo é dar mais autonomia e girar o leito mais rápido, porque depois que o paciente ele recebe alta, com a informação da data prevista, a gente já compartilha com o familiar para se planejar para que esteja
no hospital no momento efetivo da alta, eliminando um gap muito grande que a gente tem nos hospitais, que é entre alta online e alta real. Ou seja, o momento que eu dei alta no meu sistema, eu fechei a conta daquele paciente, versus o momento em que o paciente realmente vai embora. E aí a gente tem esse espaço de custo operacional muito grande do hospital, que tem outro paciente dependendo daquele leito, e tem um paciente que já foi a conta, já foi fechada, e ele continua ocupando aquele lugar. Então a gente fechou todas essas pontas e estruturou como solução. Estou bem, bem feliz com que a gente tem conseguido avançar por aí. Que bacana, olha, vou te falar que tenho vivido algumas experiências dessa e realmente faz muito sentido, né? Quem vive do lado da família, esperando, é muita ansiedade e é um desconhecimento total. E é o que você falou, às vezes nem começou a cirurgia, já passou 2 horas e a família está ansiosa, atrasou, será que não tá indo bem? Gera uma série de, né? Então, super bacana a ideia, parabéns. E Juliana, a gente, por mais que a gente, né, quando a gente olha esse mercado, né, esse ecossistema que a gente vive de tecnologia em saúde especificamente, por mais que a gente tenha evoluído, a gente ainda vê que a presença de mulheres ainda é minoria, né? Eu acho que é uma realidade em tecnologia e também não muda muito na tecnologia aplicada à saúde. Mas como que você enxerga isso? Eu tenho percebido uma evolução, mas uma evolução lenta. A gente tem vários programas, até mesmo promovidos pelo InovaHC, onde fomentando mulheres fundadores e tentando fortalecer. Ainda passos lentos, ainda muitas barreiras de mercado quando a gente tenta ali se posicionar ou trazer uma visão diferente, sobretudo com o corpo clínico, né? A gente sabe que tem um desafio muito grande também. Eu vejo uma evolução desde que cheguei em 2020, mas ainda muito atrás de uma evolução que a gente também vê em outros segmentos. Então, que a gente possa continuar fortalecendo, promovendo mais fóruns e potencializando mulheres frente a startups, empresas, e seja qual for a posição. Mas eu vejo, sim, movimento mais longe do que eu gostaria que fosse realmente. Mas por que você acha que isso está acontecendo ou acontece? Você acha que porque a especialidade de tecnologia predominantemente foi mais masculina de nascença, ou você acha que é alguma coisa diferente disso? Não, eu vejo como um preconceito estrutural que a gente já sabe que existe, não tem como fugir disso, por mais que a gente esteja tentando quebrar uma série de barreiras no decorrer do tempo. Ele ainda existe em muitos momentos. Saiu recentemente uma pesquisa do Sebrae que, em frente à Health Techs, 29,8% são mulheres como fundadoras, mas eu vejo ainda, tem uma série de questões, né? Engenharia, tecnologia da informação, já vinham muito de formações acadêmicas sendo predominantemente masculina, e hoje, para que a gente consiga se inserir no mercado, também tecnicamente, muitas vezes a gente não tem todo o escopo de uma formação acadêmica que o homem teve, por exemplo. Então, tem uma série de fatores. Eu acho que não dá para a gente aqui responsabilizar só a questão de preconceito, que eu acho que seria muito leviano da minha parte dizer isso, quando a gente tem, sim, cursos e treinamentos muito mais popularizados por homens do que por mulheres. Então, naturalmente, no final do dia, a conta vai ser diferente, né? Sobretudo com tecnologia em si. O que a gente defende aqui, eu defendo muito, é que possamos ter as mesmas oportunidades, mas que a gente possa também se qualificar da mesma maneira para que tenha as mesmas oportunidades, e não apenas porque somos mulheres. E acho que isso a gente tem esse ponto que é polêmico, mas é que, para mim, a gente não deveria ocupar cadeiras apenas por uma questão de inserção mesmo da mulher, mas sim totalmente por competência e por habilidade que foi sendo desenvolvida com o tempo. O sistema meritocrático, não tem outro. Exato. Eu também acredito que esse cenário deve evoluir nos próximos 5, 10 anos, sem dúvida. A gente vai ver, né, uma presença feminina muito maior. E você tem uma posição super privilegiada. Você é diretora da BSS, então acredito que você acompanha muito de perto aí as startups, né, de saúde no Brasil. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho do balanço desse cenário, principalmente nos últimos 2, 3 anos? A gente está falando ainda de empresas maduras, ou você acha que o ecossistema ainda é muito incipiente no Brasil? A BSS faz um trabalho incrível na saúde, que é de apoiar as startups promovendo acesso às instituições de saúde, onde, como associação, a gente também ajuda as instituições de saúde a fazer um primeiro crivo, a fazer um primeiro filtro para saber quais são as startups que faria mais sentido para a dor e necessidade que ela tem no momento. Eu vejo as instituições muito, entre aspas, desesperadas e querendo inovar a todo custo,
mas ao mesmo tempo não preparadas culturalmente falando, e do outro lado um pool de mais de 600 startups com uma série de soluções em IA, de tudo que você possa imaginar, sem conseguir entrar no sistema, porque o sistema já tem muita coisa batendo na porta. Então, o trabalho da BSS é conseguir, de alguma maneira, tentar coordenar essas duas frentes aqui. Eu vejo uma evolução interessante em relação à criação de novas health techs, mas é óbvio que o que a gente teve de movimento de saúde em 2020, 2021, sobretudo investimento em soluções, foi muito maior do que a gente tem agora. Eu vejo um momento de recessão do mercado, eu vejo um momento de entendimento muito mais a fundo de valor agregado, de solução, do que realmente um PowerPoint bonito, que é o que acontecia anteriormente, né? Antes a startup chegava, vendia a ideia e recebia investimento apenas pela ideia. Hoje você tem que vender a ideia, tem que ter rodado o POC, tem que apresentar resultado. Aí ninguém quer que você rode POC porque você não tem resultado, e aí você fica naquele ciclo infinito e os investidores não querem te ouvir enquanto não tem o resultado apurado. E aí vai virando um ciclo muito grande. Então eu vejo na saúde esse momento assim de ainda reacomodação de que o cenário que nós vivemos em 2020 e 2021, de torneiras abertas, investimento de todos os lados, soluções para dentro, a gente está num momento de calma. Vamos ver tudo que a gente trouxe para o mercado, que ainda faz sentido trazer, os hospitais, as instituições avaliando, porque muitas IAs foram inseridas que não geraram resultado, apenas porque foram inseridas. Então, existe também, eu vejo uma nuvem aí, em relação à tecnologia, do que faz sentido, o que não faz, o que vai agregar valor e o que não vai, ainda bem incipiente nesse aspecto. Super interessante que você comenta uma realidade que aconteceu, né, pré-pandemia, mais ou menos, que foi um boom de investimentos em PowerPoints, né? Eu acho que esse mundo evoluiu, né? Era até um choque para quem é do mundo de negócio e analisa um balanço e olha como que uma empresa pode perder tanto dinheiro e atrair tanto capital, né, sem um plano ainda de estar no lucro, etc. Que é o equivalente que você está falando. Não se aceita mais um PowerPoint. A gente quer ver uma POC, a gente quer ver um estudo feito na prática, quer ver o produto funcionando, quer ver o problema sendo resolvido. Aí sim a gente está... Então, assim, eu acredito que é uma evolução até mais madura de um mercado que por alguma razão passou por um período bem estranho, né? Hoje eu acho que a única empresa que navega muito nesse mercado ainda, e aí você tocou no ponto, é a OpenAI. A OpenAI é uma empresa que hoje fatura 10 bi de dólar por ano, só que perde, sei lá, 50, 40, 50. Então, e ainda atrai muito investimento, porque, obviamente, é o novo futuro aí da humanidade tá nessa caminhada. Eu ia te perguntar um pouquinho mais nessa questão de como que a IA tem entrado nessa arena de health techs em geral, porque imagino que das 600 que a gente comentou aqui, são sempre ideias de acesso, gestão de saúde populacional, algumas dores que talvez o hospital tenha, ou dores que, em geral, do ecossistema de saúde que tem bastante oportunidade. O que mudou em termos de IA? A IA hoje representa quanto dessas 600 empresas, para a gente ter uma ideia? Eu apostaria em dizer que pelo menos 60%, porque até mesmo soluções que não tinham IA, a IA foi inserida em algum pedacinho. Porque dizer que tem IA vende. Isso. Então, muitas vezes é adaptado. Então, a gente tem IA hoje para leitura de prontuário eletrônico, a gente tem IA hoje dentro do centro cirúrgico, onde, conforme o médico vai falando o que foi feito, tem todos os steps da jornada do paciente dentro da sala. A gente tem IA para ciclo de receita, a gente tem IA para segmentação de paciente, a gente tem IA que faz a rastreabilidade de pinta para fazer o primeiro crivo de que se pode ou não ser câncer. Enfim, a gente tem IA para tudo que possa imaginar. E hoje, as startups que já estão um pouco mais consolidadas e um pouco mais maduras, que não tinham IA e conseguiram alavancar no mercado, mesmo sem essa tecnologia, hoje estão buscando inserir IA, nem que seja nos dados. Então, eu tenho IA nos dados que a minha solução gera, mas dizer que tem IA... Já valoriza. Fundamental. E até tem instituições de saúde, instituições grandes, verticalizadas, que promovem eventos apenas para startups que têm IA. E aí startups que já estão mais consolidadas e que têm uma solução excelente, mas que não é necessariamente com utilização de IA, ficam de fora porque não podem participar, porque não tem o IA. Então, painel para falar de IA.
Porque é um dos pilares de saúde. Vai ter um evento para falar de IA. Então, todo mundo está tentando se adaptar e inserir IA naquilo que faz. O que vai um pouco contra aquilo que a gente fala, que é se preocupar principalmente em resolver uma dor real e não construir um produto para depois adaptar a uma dor. Porque aí a gente se apaixona pela ideia e pouco pela solução. E aí os fundadores não querem adaptar a startup porque se apaixonaram por aquilo e acreditam que aquilo vai virar um unicórnio. E aí agora tem que avaliar. E aí vira uma confusão danada. Pois é, tomem cuidado, né, pessoal, em colocar IA, né, de maneira tão precipitada. IA eu acho que vai ter um papel espetacular em tudo, só que tem que ser feito com muita parcimônia. Primeiro porque tem um custo altíssimo. Segundo que, né, tá virando um pouco de carne de vaca, né, a realidade do que realmente tem IA, o que faz IA, né, versus o que a empresa está oferecendo. Mas só para terminar esse tema aqui, né, só para corroborar o que você falou também, a gente tem um estudo recente, super recente, aliás, divulgado pela AWS, que mostra que mais de 53% das startups brasileiras, não só de saúde, estão usando IA, né, e 31% já estão desenvolvendo novos produtos com base nessa tecnologia. E se você olhar para os próximos anos, na sua visão, né, na sua experiência, quais tendências em saúde digital você acredita que terão mais impacto aqui no Brasil? Eu vejo o paciente cada vez mais independente. Eu acho que tudo que for de solução tecnológica que traga uma melhor gestão da jornada do paciente, onde traga ele não... A gente fala sobre trazer o paciente para o centro, mas na verdade não é o paciente no centro e todo mundo em volta dizendo, olha, se cuida, se cuida. É o paciente como grande protagonista da sua própria gestão da saúde. Então, para mim, todas as soluções tecnológicas e tudo que a gente pode fazer para apoiar o paciente, para ter melhor engajamento, e isso, consequentemente, acaba afetando o sistema de saúde, porque tem menos paciente ali utilizando de hospitais e clínicas e voltando sem necessidade, melhor. Então, quanto mais soluções, o que eu vejo da tendência, e eu vejo o movimento das startups, é deixar o paciente cada vez mais autônomo, uma gestão mais eficiente, um cuidado mais próximo, uma comunicação mais efetiva, lembrando o paciente de jornada de linha de cuidado, direcionamento claro, conexão com indústria farmacêutica, hospitais, laboratórios, mantendo o paciente na rede de alguma maneira. Então, eu vejo como fortemente esse movimento de trazendo o paciente cada vez mais para o protagonismo e também um movimento de conexão entre as soluções fornecidas no mercado, porque todo mundo bate na porta de todo mundo, é um mercado grande, mas ao mesmo tempo é um mercado pequeno. Você tem os principais players, você tem Rede Américas, você tem Rede D'Or, você tem Apvida, você tem Unimed, você tem grandes players. Se você entra em um player, você já pega um monte de hospital, por exemplo. Então, não é tão grande assim o mercado. Só que todos os dias, um monte de startups, health techs, batem na porta desses principais players. E muitas vezes, com tanta coisa para ver, a gente, daí no lugar, me coloca no lugar do player. Como que eu conecto tudo que estão me oferecendo para ter um resultado melhor lá na ponta? E como eu evito sobreposição de soluções também, porque todo mundo quer entrar no mercado. E aí, se eu não consigo entrar com esse pedacinho, eu puxo mais um pedacinho, eu puxo mais um pedacinho. Daqui a pouco eu quero fazer tudo, eu não faço nada, os meus pedacinhos pegam um pedacinho que o Edu faz, aí o hospital não quer contratar a Juliana porque o Edu já faz, quando a agregação de valor da Ju é outra. Então, eu vejo a necessidade desse movimento de conexão entre startups. Então, pega uma jornada completa e ver quais são as startups que fazem desde o início do centro cirúrgico até o final de uma jornada cirúrgica. Momento de agendamento, ciclo de receita, entrada no hospital, comunicação, pós-operatório, consulta, exames. E aí conecta uma startup na outra, sabendo quais são o início e fim de entrega de valor, e aí para vender de forma consolidada. Isso facilitaria muito a entrada das startups no mercado, do que cada um continuar olhando para o seu. Então, eu vejo essa tendência e soluções tecnológicas que possam apoiar tanto essa unificação quanto o protagonismo do paciente, para que ele tenha cada vez mais acesso a dados e promova o próprio melhor cuidado. Muito bacana. E, Juliana, esse mercado de saúde, ele é um pouco diferente dos outros mercados. A gente, pelo menos quem está dentro, gosta de falar isso, né? É bem comum escutar isso. Não, aqui é mais específico e tal, né? Mas uma coisa é fato. Se a gente olhar as startups, a inovação que aconteceu em outros mercados como finanças, retail, seguradoras, etc., a gente vê uma disrupção muito grande
né? Um movimento muito grande que alavancou muita empresa, muito rápido. E, de fato, quando a gente olha as startups de healthcare em geral, né, que estão no mercado de saúde, a gente vê uma certa lentidão, uma dificuldade, né, em ter grandes nomes, grandes startups virando unicórnios e atingindo, né, os seus valores aí bilionários e tal. Isso aqui eu estou falando mais do Brasil, né, especificamente. Por que você acha que isso acontece? Existe realmente uma particularidade em saúde? Ela é diferente de outros mercados? Não tem como não ser. Não tem como não ser, não tem como não ser mais resistente à inovação, porque olha só, em 2022 eu descobri um câncer de mama. Eu fui num médico experiente que já salvou 99% das pacientes que fizeram tratamento com ele, ou um experimento novo que ninguém testou ainda e que eu vou colocar a minha vida em risco para avaliar se faz sentido ou não. Então não tem como a saúde não ser mais, com um pouco mais de critério, um pouco mais de barreiras, uma vez que nós estamos lidando diretamente com o maior ativo do ser humano, que é a própria vida. Eu fiz implementação de soluções tecnológicas em vários segmentos, o banco um deles. E o maior risco que a gente tinha é perder uma leva de cartão de crédito, por exemplo, para o correio. Quando a gente vai rodar uma POC que impacta diretamente a qualidade do cuidado, a gente pode indiretamente colocar alguém em risco. Então, sim, nós temos uma série de particularidades, muitas particularidades que faz realmente sentido, como, para mim, todo risco aumentado em relação ao cuidado do paciente, para mim tem que ser realmente muito bem avaliado, mas também eu vejo que usamos muito isso como muleta para coisas que não necessariamente têm acesso direto ao paciente, que é muito mais voltado à gestão, e aí acabamos utilizando disso para dizer que a saúde é mais travada. Então, acho que cada coisa no seu lugar, acho que a gente pode destravar a saúde em muitos aspectos, do ponto de vista de gestão, governança, profissionalização dos profissionais para tomada de decisão, trazer os médicos mais para perto para o desenvolvimento. Tem um oceano azul na minha visão, do ponto de vista educacional para a saúde, para trazer os profissionais, desenvolver e a gente caminhar junto. Isso eu não vejo motivo de sermos travados, mas tudo que envolve diretamente o cuidado do paciente, que pode impactar, naturalmente seremos. E aí sim, eu concordo com você, a gente tem que usar a IA com muita parcimônia e muita responsabilidade do que a gente está fazendo. Bacana. A gente tem uma grade de ouvintes aqui bem grande, que são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, principalmente na saúde. Legal. E muita gente se arriscando, montando uma startup e tal. Então eu queria trazer aqui um exemplo de um autor de livros, aí, referência em saúde e inovação, que é o Robert Pearl, que geralmente frequenta aí debates sobre o futuro da medicina, é uma pessoa bem presente, né? E recentemente ele listou 5 armadilhas fatais que startups de saúde costumam enfrentar. Eu vou falar 5 aqui rapidamente. Agir como especialista em vez de novato, começar pelo produto, não pelo problema, ignorar a perspectiva do médico, você comentou essa já, não seguir o fluxo do dinheiro e não perguntar quem paga. Ele é obviamente um autor americano, né? Mas eu acho que essas questões são bastante universais, né? Como que você vê as startups, como que elas devem desenhar os modelos de negócio para garantir sustentabilidade? Que é um pouco do nosso papo ali de não adianta vir com PowerPoint, né? A empresa ela tem que se mover, ela tem que ser autossustentável, né? Ela tem que se garantir antes que realmente tenha um produto, tenha algum tipo de receita, né? Etc. E faz muito sentido tudo que ele trouxe, absoluto sentido. E isso acontece muito na saúde. A gente fica construindo uma série de soluções tecnológicas sem saber no final do dia quem vai pagar. Quem paga por isso é a indústria farmacêutica, é o hospital. Mas é porque impacta na indústria farmacêutica. Tá, mas para a indústria farmacêutica faz sentido de pagar ou não faz sentido? Então, para mim, para que a gente construa soluções sustentáveis na saúde, a gente precisa ter muita clareza de qual é a dor que a gente vai resolver, independente de ser saúde ou não, qual é a dor que a gente vai resolver. Isso dói de verdade? Isso é uma dor prioritária? Porque muita coisa dói na saúde. A gente está num sistema atrasado em muitos aspectos. Então, não adianta só dizer, isso é uma dor. Ok, mas ela é uma dor relevante o bastante para que num hospital, por exemplo, que tem uma margem média de 4% a 6%, vai trazer mais um boleto seu. O valor agregado que você traz, o retorno sobre o investimento do hospital é claro, ou da instituição de saúde, é claro, quanto você traz de retorno. Isso ainda falta, esse nível de maturidade de gestão das startups ainda falta de querer
vender soluções muito mais voltadas para o nice to have, pouco must to have. É legal ter essa solução, uau, tá ótimo, mas eu realmente preciso ter essa solução? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer antes de falar, mas é uma dor. Mas o quanto dói? Porque eu posso estar com uma dor na unha do meu pé agora e posso estar com uma dor de cabeça. Minha dor de cabeça, nesse momento aqui de gravação de podcast, ela vai me impactar muito mais. E o que eu vou resolver? A dor de cabeça. Então, tentar calibrar um pouco mais em relação às soluções. O seu business, ele é analgésico ou ele é vitamina? Porque se ele é vitamina, eu vou esquecer de tomar em algum momento. Se eu estiver sentindo dor, eu não vou esquecer. Então, conseguir trazer uma roupagem para a solução de maneira que seja indispensável é fundamental. A gente está num momento de recessão da saúde, um momento de escolha muito grande entre as soluções e com muitos concorrentes no mercado. Se a gente não tiver esse olhar, não tiver esse cálculo de ROI muito bem feito, muito bem estabelecido, dificilmente a gente vai conseguir alavancar na velocidade que a gente espera. Dificilmente, porque já tem gente fazendo isso. Então, as startups que não se preocuparem, de fato, com a dor e dor prioritária, um modelo de negócio que seja atrativo para os hospitais, muito voltado para o retorno que eu gero, sucesso daquilo que foi, o success fee que a gente tanto fala, né? Ter plataformas e softwares, principalmente, um FII baixo de sustentação, mas ter um retorno sobre aquilo que eu gero de demanda, que eu trago para dentro de casa. Então, tem que ter um nível de amadurecimento em relação às startups também na maneira de estruturar e consolidar as soluções para que, mesmo sendo uma startup, a gente consiga trazer uma cara de empresa, porque hoje as instituições buscam startups, que também há controvérsias aí, porque startup não é para ser uma empresa, mas quanto mais robusto do ponto de vista de business plan bem estruturado, quando a gente chegar para conversar com as instituições, a gente saber do que a gente está falando, trazer o médico para perto, validar com o médico se realmente faz sentido, faz uma validação primeiro, faz uma pesquisa, se aproxima do mercado. Não adianta tentar chegar na saúde porque você acredita que tem uma solução que vai resolver todos os problemas sem entendimento claro do setor. Isso eu vejo que a gente ainda falha bastante. Muito legal. Acho que escutar isso de você é riquíssimo. Para quem está nesse caminho, nessa jornada, acho que agrega muito valor, agradeço. E adorei sua frase, né? O seu business é um analgésico ou é uma vitamina? Exatamente. Foi ótimo, adorei a frase. Vou incorporar essa frase, inclusive. Por favor, eu uso muito aqui também. Gente, mas o que a gente está fazendo é mais vitamina. A gente tem que mudar e tem que ser analgésico, a gente tem que ser indispensável. Validação não é só validação de eu testei e deu certo, meu software funciona. Isso não é validação. Validação para o mercado é eu testei, meu software dá certo, ele é bem aceito para o usuário final e para quem me paga. Só funcionar não é garantia de validação de solução. Exatamente. É só eu ter um bom desenvolvimento, que então eu não validei a tese, eu validei o que eu construí. Uma das grandes barreiras desse mercado também, né, além da sua regulação, que ela é bastante grande, tem a ver com os incentivos diferentes, né? Então, a gente hoje, na jornada do paciente, pensando, né, desde o comecinho, desde uma consulta até um plano de saúde, um hospital, um medicamento. Se você olhar todos os players que compõem essa jornada, né, a gente tem realmente um ecossistema muito fragmentado, que vai bastante em contra com o que você falou antes, né, anteriormente. Você falou, poxa, eu acho que se a gente tiver soluções um pouco mais conexas, né, e mais completas, elas vão ser muito mais bem vistas e vão agregar muito mais valor até, né, para quem está na ponta. Mas, por outro lado, a gente também tem um mercado que tem incentivos contrários, às vezes conflitantes, né, que interdependem, só que ainda é uma questão bem mal resolvida no Brasil especificamente. Como que você enxerga isso? Para mim, um dos maiores desafios da saúde é esse. É que a gente tem complementariedades que, ao mesmo tempo, concorrem e que a gente fala muito sobre trabalhar de forma colaborativa, mas no final do dia está cada um olhando para o seu, naturalmente, é o próprio resultado que precisa entregar. E eu ainda não vejo um movimento interessante e robusto bastante para que a gente consiga pegar os principais players e conectar e trabalhar dessa maneira. A gente fala todos os dias, todos os eventos, a interoperabilidade de dados. Gente, mas um concorrente não vai compartilhar o dado com o outro se de forma colaborativa a gente não construir algo pensando no paciente de fato. E aí existe sim um discurso muito grande sobre isso, mas eu ainda não vejo um movimento muito concreto para que a gente consiga realizar essa conexão de forma colaborativa, todos em prol
de promover uma saúde melhor por várias razões que a gente que está no mundo corporativo há muito tempo já conhece. Tem questão de concorrência, questão de informações sigilosas, confidenciais, que não faz sentido abrir. Enfim, tem uma série de fatores que estão muito mais voltados para o ambiente corporativo e muitas vezes a gente esquece que o principal ali, o protagonista de tudo isso é o paciente, que ele mereceria ter uma jornada muito mais completa e colaborativa dos players. Não sei o que você pensa, mas eu não vejo ainda esse movimento e para mim esse é um dos grandes desafios, essas quebras de barreira. Continuemos a sonhar, né? Vamos lá. Exatamente. A gente agora vai passar então para um jogo rápido, tá? Para terminar, infelizmente, o nosso podcast, porque tá muito bom conversar com você, tá bem rico. Aqui é para conhecer você mais como pessoa. Então são perguntas rápidas, respostas curtas, tá? Pra gente pegar um pouquinho de você, também da sua essência como pessoa, tá bom? Joia. Que hábito novo, ou até antigo, que você adquiriu, que melhorou sua qualidade de vida? Frequentar o estádio toda semana, estádio de futebol toda semana. Essa é nova. Você é o quê? Palmeirense, corintiano? Eu sou palmeirense, frequentar um estádio toda semana salvou a minha saúde mental, porque tudo que eu quero falar nas minhas reuniões e não posso, eu falo no estádio. Adorei. Primeira vez que eu escutei essa resposta, muito boa. E uma dica cultural? Pode ser um livro, uma série, um filme? Eu gosto bastante do livro que fala Tecnologia Não é Tudo, sobre transformação digital. Onde a gente, para transformar uma instituição, a gente precisa olhar para processos, pessoas, cultura, muito mais do que só trazer tecnologia para dentro de casa. Depois posso mandar para você o link certinho, o nome do livro, mas esse para mim é um livro excelente para quem quer inserir tecnologia, mas não consegue porque tem todas as outras barreiras associadas e que acredita que só IA que vai resolver todos os problemas. Se você pudesse escolher uma habilidade nova para dominar imediatamente, qual seria? Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Convencer as pessoas de que a inovação não é ruim e que se a gente quer melhorar, a gente precisa passar por algum tipo de mudança. Não tem como ser diferente. E tirar as pessoas dessa zona de conforto e aceitar que a inovação é necessária. Eu gostaria muito de conseguir ter essa habilidade de imediato. Assim, falei, a pessoa entendeu. Eu acho que você tem, hein? Você só não tá bem, não. Essa é difícil agora, hein? Que fato inesperado acabou te trazendo aprendizado na trajetória profissional ou na vida pessoal? Eu acredito que o nascimento do meu filho foi a grande mudança de chave para a minha vida. Eu não sonhava em ser mãe, a maternidade nunca fez parte dos meus planos. O meu filho veio como deveria vir e da maneira que deveria ser, mas realmente ali eu percebi que tudo que eu achava que eu tinha controle eu não tinha, e eu precisei adaptar a minha vida, a minha carreira, a maneira de levar e conduzir realmente a minha trajetória de outra forma que não era esperado. Então, com certeza, o nascimento do meu filho mudou muito para mim, mas não agora falando na romantização de ter um filho, mas os impactos da maternidade e como adaptar isso à vida pessoal e à carreira também foi algo que até hoje eu trabalho para conseguir inserir tudo isso dentro de uma rotina que é super conturbada por aqui. Muito bom. E que conselho você daria para si mesma se você pudesse voltar no início da carreira e falar com você nesse exato momento? Não desiste que vai dar bom. Você vai sofrer, vai ser difícil pra caramba, mas você vai conseguir estar perto de pessoas que te inspiram e que te levam para os lugares que você quer estar. Não sei se tem linha de chegada, como você acredita que tem, mas não acho que tenha mais, mas que você consiga seguir em frente, porque pessoas maravilhosas vão cruzar o seu caminho e te apoiar nessa jornada que vai ser um tanto quanto desafiadora. Juliana Barros é fundadora da Dr. Next, diretora de transformação digital da Associação Brasileira de Startups em Saúde, a ABSS. Juliana, muito obrigado pelo papo, adorei, e suas contribuições, seus insights são riquíssimos. Acho que esse episódio aqui tem bastante conteúdo rico para as pessoas, principalmente pessoas que estão pensando em entrar em inovação, pensando em abrir uma startup,
acho que tem bastante coisa legal aqui. Te agradeço de novo. Muito obrigada. Para mim é um privilégio poder vir aqui falar um pouquinho da minha trajetória, experiência que eu tenho sentido no mercado. Acho que é bom a gente também trazer as dores e dificuldades. Eu costumo brincar que eu gosto de estar com pessoas que falam, às vezes, não tá dando certo, é difícil mesmo, porque tem muita gente em cima do palco falando, tá tudo maravilhoso, eu estourei, deu tudo certo, e poucas pessoas que vêm e falam, gente, saúde é difícil pra caramba. Mas se nós estivermos unidos e conseguir fazer uma consolidação interessante, usar o apoio de associações como a BSS, dá certo e tem como fazer dar certo. Então, para mim é um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. E eu agradeço também a você que me acompanha por aqui. Se você gostou, segue a gente para não perder os próximos conteúdos. Obrigado e até o próximo episódio. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.